Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples para um rei, não tenho nada além. Bom dia, bom dia. Tema fixado, dia 6 da nossa live, segunda temporada de lives, Palavra e Psique, feridas que moldam comportamento. São 11 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais um conteúdo. Vamos refletir sobre esse diálogo, né? Da palavra e da psique. Compartilhando aqui com os amigos, clientes. Lembrando que faltam 3 dias para o Acorde Agora, no Rio de Janeiro. Encontro com vocês lá, na Barra da Tijuca, na nova igreja, ali na Avenida das Américas. Vai ser um dia de cura, um dia inteirinho de transformação, de vida, uma nova oportunidade, né? De renascermos. Conhecimento liberta, né? Então eu te convido para estarmos juntinhos ali, sábado agora, a partir de 8h30 da manhã, né? Será uma imersão terapêutica com a doutora Angela Cirino, o dia todo. Vamos estar ali juntinhos, recebendo esse renovo, né? Da nossa alma. Conhecimento cura, conhecimento traz vida, né? Bom dia, Jussara, seja bem-vinda. O tema de hoje é feridas que moldam comportamento, né? E o versículo base para o tema de hoje é Marcos 5:25. A cura de uma mulher enferma, né? A mulher que estava ali há 12 anos com uma hemorragia, texto conhecido, né, de todos nós. Diz assim: aconteceu que uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Outra versão diz: e uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Uma breve reflexão sobre o texto. A história da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos é uma das narrativas mais emocionantes do Evangelho. Dos Evangelhos, né? Durante muito tempo, ela carregou não apenas uma enfermidade física, mas também as consequências emocionais, sociais e espirituais que aquela condição produzia. Imagine quantas perdas, quantas frustrações, sentimentos de desesperança ela acumulou ao longo daqueles anos. Marcos relata no texto que ela havia procurado diversos recursos em busca da cura, mas sua situação apenas piorava.
Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E em meio àquela multidão, ela tomou uma decisão silenciosa, porém corajosa: aproximar-se. Que decisão silenciosa, porém corajosa você precisa tomar hoje? A dessa mulher foi aproximar-se de Jesus. A cura começou antes mesmo do toque, lembrando que Jesus estava no meio de uma multidão, né? Ela precisava de coragem, mesmo com aquela hemorragia, né, sendo discriminada por conta da situação dela física, ela teve coragem de se aproximar. Então, como eu disse, né, a cura começou antes mesmo dela tocar em Jesus. A cura começou quando aquela mulher escolheu não permanecer definida pela sua dor. Ela não aceitou aquela definição. Muitas vezes nossas feridas também se tornam lentes através das quais enxergamos a vida. Você está enxergando a vida através das suas feridas, da sua dor? Experiências de rejeição podem gerar medo de novos vínculos. Traições podem produzir dificuldades para confiar. Críticas constantes podem alimentar sentimentos de inadequação. Essa mulher se sentia inadequada, né? Com aquela hemorragia há 12 anos, provavelmente, né? As feridas não desaparecem apenas quando desejamos esquecê-las. Elas permanecem, né? No entanto, elas também não precisam determinar o nosso futuro. Olha que precioso isso. O encontro daquela mulher com Jesus nos recorda que aquilo que nos feriu não precisa ser a última palavra sobre a nossa história. Trazendo aqui agora o olhar da psicanálise sobre esse texto, sobre o que estamos refletindo. A psicanálise ela compreende que experiências emocionais significativas deixam marcas na constituição psíquica, nossa constituição psíquica, né? Todas essas experiências que nós vivemos ao longo da vida, né? Nem sempre somos plenamente conscientes dessas influências que sofremos. Muitas vezes, determinados comportamentos parecem surgir automaticamente. Reagimos de forma intensa a situações aparentemente simples. Repetimos padrões de relacionamento que nos fazem sofrer. Sentimos medos que parecem maiores do que o contexto atual justificaria. Vê se está fazendo sentido para você todo esse contexto que a psicanálise está nos trazendo aqui. Em alguns casos, essas reações estão ligadas a experiências anteriores que permanecem atuando no nosso mundo interno. As feridas emocionais não costumam se apresentar dizendo: estou aqui. Não, elas não se apresentam. Elas se manifestam através de comportamentos, escolhas, expectativas e formas de interpretar a realidade. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Quando compreendemos a origem de certos movimentos emocionais, ampliamos nossa liberdade para responder de maneira diferente. Aquilo que antes era apenas repetição pode transformar-se em elaboração. Aquilo que era sofrimento automático pode tornar-se aprendizado consciente. A psicanálise ela tem esse poder de nos levar para esse lugar, um lugar de aprendizado consciente, um lugar de elaboração consciente, ao invés de viver baseado naquele sofrimento automático. E a integração, né, da fé cristã com a psique, com a psicanálise. A fé cristã e a psicanálise concordam em um aspecto importante. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer essa informação. A transformação começa
quando algo oculto é reconhecido. Jesus pergunta à mulher quem o havia tocado. Não porque desconhecesse a resposta, ele sabia quem tinha tocado ele, mas porque desejava que ela saísse do anonimato daquela multidão e fosse vista em sua singularidade. Nossa, até me emociono ao ler isso aqui, né? Jesus queria que ela saísse do anonimato da multidão. Você também se encontra hoje nesse anonimato, no meio da multidão, sem autoconhecimento, sem se conectar com a sua essência, com quem é você. Jesus, assim como ele chamou, assim como ele fez esse convite a essa mulher para ela se identificar no meio daquela multidão, esse convite ainda está de pé nos dias de hoje para que a gente se identifique, né? Quem é a Bianca? Quem é a Bianca nesse mundo de bilhões de pessoas vivendo com os seus 47 anos no ano de 2026? Quem é a Bianca? A Bianca não é anônima. Ela tem uma essência, ela tem um propósito para o qual Deus a criou. Jesus, ele nos convida, convidou aquela mulher e continua nos convidando a sermos vistos na nossa singularidade. Aqui, ó, cada um de nós tem uma identidade, né? Cada um de nós tem uma essência, cada um de nós tem um DNA. E é a partir dessa sua essência, dessa sua identidade, que Deus te criou para você ser visto, para você funcionar nessa vida. Boa essa reflexão, né, para termos no dia de hoje. Da mesma forma, muitas feridas permanecem atuando enquanto permanecem escondidas. Aquela mulher estava escondida na multidão, né? E as feridas dela estavam atuando. Reconhecer uma dor não significa alimentar esse sofrimento. Não quer dizer que você vai exaltar o seu sofrimento quando você reconhece ele, né? Não é bem isso. Significa permitir que essa dor seja acolhida e elaborada. Esse é o objetivo. A espiritualidade cristã nos ensina que Deus não se afasta das nossas vulnerabilidades, pelo contrário. Frequentemente, é justamente nelas que a sua graça se manifesta de forma mais profunda, né? Tem aquele versículo que diz, né, que na fraqueza, né, a força do Senhor, ela aparece, né? Não estou lembrando agora ao certo qual o versículo, mas basicamente diz isso, né? Na nossa fraqueza, a força de Deus se manifesta. A psicanálise, por sua vez, nos ajuda a compreender como determinadas experiências continuam influenciando nossa maneira de sentir e agir. Juntas, elas nos convidam a um caminho de coragem e verdade. Mais uma vez, lembrando aqui da coragem que aquela mulher teve de sair do anonimato, entrar na multidão para tocar Jesus, né? Não para viver presos no passado, mas para compreender aquilo que o passado ainda produz no nosso presente. A cura não consiste em apagar nossa história. Pelo contrário, consiste em construir uma nova relação com ela. A cura consiste em construir uma nova relação com a nossa história. Profundo isso, né? Maravilhoso. Esse tipo de definição que me faz estar cada vez mais apaixonada pela psicanálise e pela palavra. Como é atual a palavra de Deus, né? Como é atual o plano de Deus para a humanidade. E agora eu vou trazer aqui, como eu sempre trago, 5 perguntinhas
para sua escuta interior. Tá aí com seu papel, com a sua caneta, para você anotar e você refletir depois com mais calma, com mais profundidade. Bom dia a todos que estão aqui na live. Agradeço aí por estarem participando. Podem deixar aqui seu comentário, essa interação aqui é muito positiva, tá bom? A primeira pergunta diz assim: existe alguma experiência do passado que ainda influencia minhas escolhas atuais? Segunda pergunta: quais situações despertam reações emocionais desproporcionais em mim? Terceira pergunta: há alguma ferida que tem tentado ignorar ou minimizar? Quarta pergunta: como minhas dores podem estar influenciando meus relacionamentos? E a quinta: o que Deus pode estar me convidando a reconhecer nesse momento da minha vida? Bacana, né? Permita-se responder sem pressa, sem julgamentos, né? Algumas feridas levam anos para ser reconhecidas, porque durante muito tempo foram necessárias para a sua sobrevivência emocional. Eu vou trazer aqui também para vocês agora um exercício simbólico, que também vai utilizar aí papel e caneta, tá bom? Se chama as marcas e os aprendizados. Você vai fazer uma linha vertical no centro da folha, parecido com o exercício que fizemos ontem. Uma linha vertical no centro da folha, do lado esquerdo. Escreva o título: Feridas que me marcaram, ok? Registre situações, experiências ou acontecimentos que tiveram impacto significativo na sua vida, ok? E do lado direito, você vai escrever o que aprendi ou estou aprendendo. Desse lado, você vai escrever cada experiência e procure identificar algum aprendizado, fortalecimento ou recurso desenvolvido ao longo do tempo, tá bom? Não se trata de romantizarmos a sua dor ou negar o sofrimento que você viveu, tá? O objetivo é reconhecer que as feridas fazem parte da sua história, mas não esgotam a sua identidade, não definem quem você é. E ao concluir, né, observe essa folha por alguns instantes, tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você registrou, e perceba que sua vida não é composta apenas pelos acontecimentos que o feriram, mas também pela capacidade que desenvolveu de continuar caminhando, apesar dessas feridas, assim como a mulher do fluxo de sangue que tinha hemorragia há 12 anos. Ela continuou tendo a capacidade de se desenvolver, de caminhar, apesar das suas feridas. Finalize escrevendo no final da página: minhas feridas contam parte da minha história, mas não definem quem eu sou. Profundo, né? Esse é o convite que a psicanálise, que a palavra nos faz no dia de hoje. Nossas feridas contam parte da nossa história, mas não definem quem somos. Hoje é um dia que você tem mais uma oportunidade, se você acordou, existe fôlego nos seus pulmões. Hoje é um dia que você tem novamente aí um convite para se posicionar com coragem, né? Identificar suas dores, entender que elas não definem quem você é, que você pode caminhar e se conectar, né, com quem você é de verdade, né? A sua dor, muitas das vezes, quando ressignificada,
ela vai te conectar com o seu propósito de vida profundo, né? Então, essa é a reflexão de hoje, queridos. Feridas que moldam comportamento. Você tem uma escolha, deixar que essas feridas moldem seus comportamentos para um lado negativo, ou você tem a escolha de ressignificar essas feridas, transformar isso num aprendizado consciente, né? Transformá-las em elaboração. Fica aqui para você o convite nessa manhã de quarta-feira. Né, Rejane? Obrigada por compartilhar. Pessoal, nós vamos estar iniciando a terapia em grupo, primeiro encontro, que vai ser uma cortesia, para que vocês conheçam como funciona. Dia 30, agora de junho, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Se você tem interesse, se você não tem no momento condições de estar arcando com uma terapia individual, essa é uma oportunidade para você estar se cuidando ali no nosso grupo, a Travessia, uma terapia em grupo só para mulheres, tá bom? Lembrando que terapia em grupo não substitui a terapia individual. Então você pode fazer a terapia individual fazendo a terapia individual, ou se você no momento não puder estar investindo numa terapia individual, participe de uma terapia em grupo, né? Vai te ajudar também, né? Com uma outra dinâmica, mas também vai te ajudar com relação ao teu autoconhecimento, a ressignificar feridas, ressignificadores, a investigar, né, de uma dinâmica diferente, investigar raízes, né, de feridas, para te ajudar a ressignificar e dar aí um novo start à sua história de vida, tá bom? Você tendo interesse na terapia em grupo, me chama no direct ou no WhatsApp, que eu vou te colocar lá no grupo, te passo mais informações e dia 30 vamos estar ali juntinhas, tá bom? Caminhando juntas, fazendo essa travessia juntas, tá bom? Lembrando que sábado agora temos o Acorde Agora ali na Barra da Tijuca, imersão terapêutica com a doutora Ângela Cirino. Você tendo interesse, você aqui do Rio de Janeiro tendo interesse, eu tenho como te oferecer um convite cortesia para você estar ali conosco também, tendo uma oportunidade de cura, de transformação, de vida, tá bom? Uma oportunidade imperdível para você que é aqui do Rio de Janeiro, tá bom, queridos? Fica aqui meu beijo, amanhã a gente se encontra aqui novamente. O tema da live de amanhã, deixa eu dar aqui para vocês, é o medo de mudar. Medo de mudar. Quantos de nós temos medo de mudar, né? Vamos ler ali no versículo Isaías 43:19, tá bom? Te encontro aqui amanhã. Vou fazer o possível para aparecer aqui de manhã, a partir da manhã, tá? E vamos que vamos, tá bom? Beijo, obrigada aí pela companhia. Você que está assistindo essa live gravada, agradeço também por estar assistindo. Convido vocês a estar ali no meu canal do YouTube, o link está aqui na minha bio, para vocês estarem assistindo aí toda a playlist da primeira temporada e toda a playlist da segunda temporada de lives Palavra e Psique. Ok?